Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a esse GTV. A gente está às vésperas da eleição municipal, ela vai ser amanhã. Cada vez mais o eleitor deixa para decidir os seus candidatos aí na beira da eleição. Então, nesse sentido, eu acho que eu tô com o timing perfeito. E a gente vai falar um pouco hoje. Eu separei 5 coisas que você precisa levar em consideração na hora de escolher seus candidatos para a eleição municipal. Eu não pude trabalhar muito, incidir muito nessas eleições municipais porque eu tô envolvida em projetos pessoais aí. Então eu resolvi fazer essa correria, um manual rápido. Então compartilha ele por aí e vamos que vamos. A primeira coisa que eu separei para você levar em consideração na hora de escolher seus candidatos é as atribuições dele. Parece bobagem, mas não é bobagem. Muitas vezes a gente não entende o que é que cada cargo faz e acaba caindo em promessas vazias. O vereador, ele é um cargo do poder legislativo. Ele tem por função legislar, ou seja, criar, editar, votar leis, fiscalizar o trabalho do executivo, no caso do prefeito. Tem por objetivo votar o orçamento da cidade. Não é exatamente o cargo que cria creches, que tapa buraco na rua, que vai lá para realmente botar o orçamento para reagir diretamente. Então, entender o que é que faz um vereador muitas vezes vai te ajudar a não cair em promessas vazias. Não só os vereadores, mas os prefeitos, tá? O prefeito, por exemplo, tem como criar uma lava-jato na sua cidade? Não exatamente. A Lava Jato não é um programa de política pública, a Lava Jato não é um programa de governo. A Lava Jato é um conjunto de operações que acontece no âmbito do poder judiciário, não no âmbito do poder executivo, o âmbito do poder do prefeito. Então, enfim, conhecer exatamente o que é que faz cada cargo faz com que a gente não caia em promessas vazias. Então é preciso que você conheça. Aqui na descrição eu vou deixar vários links para vocês consultarem aí com informações para poder entender exatamente o que é que faz cada cargo. Eu falei aqui somente em linhas gerais, mas para conseguir entender exatamente o que é que você está procurando na hora de escolher um candidato. E não se engane, os candidatos muitas vezes mentem descaradamente para poder conquistar o voto. Então não é irrelevante saber exatamente o que acontece para que você não caia em ciladas. A segunda coisa que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu candidato é a representação material dessa pessoa. O que eu quero dizer? Se a gente tem o entendimento hoje de que é necessário que mais mulheres feministas ocupem a política, pessoas antirracistas, mas principalmente mais negros e negras, indígenas, quando a gente entende que é preciso de mais diversidade na política, é importante que essa representação seja material. Ou seja, entre escolher votar num homem branco, cisgênero, feminista e numa mulher negra, feminista, antirracista, vote na mulher negra, entendeu? Faça essa escolha. Muita gente vai vir aqui no comentário e falar: mas por que isso é importante mesmo? Isso não define as pautas. Realmente, isso não é a totalidade. Não importa só a representação ali da pessoa. Mas a representação importa muito. E importa muito não só para garantir uma mudança nesse paradigma histórico de desigualdade, mas também gera um efeito na própria sociedade. O engrossar desse caldo dos movimentos, sabe? A gente precisa conseguir gerar essa representação. É óbvio que a eleição, ela não é o único local de disputa. Inclusive, é muito importante que a questão da discussão da política aconteça fora das eleições, mas o fato é que isso é uma contribuição importante. Então escolha materialmente a representação de pessoas diversas para essas eleições. Se a gente tem esse entendimento de que isso é necessário, isso é uma necessidade. Vote em negros e negras, vote em mulheres, vote em LGBTQ, vote nessas pessoas. O projeto político importa, com certeza. E aí a gente entra no terceiro item. O terceiro item é: a representação política importa, mas o projeto político atrelado a ela precisa ser coerente. Em que sentido? Precisa ser um projeto, na minha opinião, humilde opinião, anticapitalista, precisa tratar atrelado a um partido de esquerda e precisa ser um projeto político coerente com as possibilidades do que um candidato a vereador pode fazer e a prefeito também. Então, tenha noção do projeto político dessa pessoa e vote num candidato anticapitalista, que tenha uma representação material, obviamente, mas que seja anticapitalista. Você consegue consultar os projetos de governo, principalmente a prefeitos a cargos do executivo, pelo site do TSE. Eu não tenho certeza se os vereadores também cadastram seus planos de governo, imagino que sim. O fato é, a representação material precisa estar atrelada a um projeto político anticapitalista, tá bom? Não adianta ser somente a mulher, somente a representação pura e simples. A gente tem muitos exemplos de representação material pura e simples que vão na contramão das agendas históricas dos nossos movimentos. Troque o vote em mulheres por vote em uma mulher feminista, vote em uma pessoa antirracista, negros e negras antirracistas, anticapitalistas. Então, assim, tem que ser uma coisa qualificada e principalmente tome cuidado com o partido em qual você vai votar. A legenda é um elemento muito importante para as eleições municipais. Você vai votar no candidato a vereador, esses votos, eles, para além de eleger o candidato que você vai votar ou não, eles impactam no quociente eleitoral do partido, no partido desse vereador. Então você está votando no candidato, mas você também está votando no partido. De que maneira? Na medida em que esse quociente exacerba a necessidade de votos que precisa para eleger esse vereador pode puxar outros votos, entendeu? Então é importante tomar muito cuidado com o partido no qual você está votando. Vote no partido de esquerda. Isso é o ponto principal.
O quarto item, parece que a galera acha que tá meio fora de moda, né? Principalmente agora na época da internet, em que a gente tem essas associações, vamos colocar assim, das pessoas por meio de bandeiras e de pautas. Eu não me excluo disso, né? Eu milito desde muito nova pelo movimento LGBTQ, enfim. Isso é importante, essas bandeiras são importantes. Mas as eleições municipais têm uma dimensão territorial muito importante. E a função do vereador é também ser essa ponte com a sociedade. Então, entenda exatamente onde esse vereador está inserido territorialmente. Primeiro, entenda as demandas do seu território, do território do qual você está inserido. Isso não é a única coisa que tem que permear seu voto. É óbvio que é importante ter um olhar solidário para isso. A gente sabe que a gente tem as desigualdades, que são sim determinadas territorialmente pelas cidades, principalmente nas grandes cidades. Então entenda quais são as necessidades territoriais do seu contexto, entenda a sua cidade, a complexidade das demandas. São Paulo é uma cidade, por exemplo, que é muito grande, que tem demandas sim que estão organizadas territorialmente, e os vereadores vão estar inseridos dentro da discussão da Câmara, numa discussão de alocação de recursos territorial, vão estar inseridos em discussão de plano municipal de educação, plano diretor. Tudo isso envolve uma discussão qualificada territorial. O seu candidato a vereador está inserido numa dimensão territorial? Isso é muito importante. Se está como? Tá ligado à associação de bairros? A quais organizações dos movimentos sociais? Eu tenho uma opinião de que quanto mais conectado com o movimento social o vereador for, mais ele tende a trazer as reivindicações do povo para a Câmara durante o mandato. Tenha essa preocupação. Qual que é a conexão territorial do seu vereador e, para além disso, qual que é a conexão dele com os movimentos sociais? Acho que isso é muito importante. Isso oxigena o mandato, e a função do vereador é trazer as reivindicações populares para dentro da Câmara. No vereador de esquerda, obviamente, tá? A gente sabe que tem um monte de legenda de aluguel aí, mas vereadores com proposta política, com agenda, eles têm que estar conectados a movimentos sociais e têm que estar conectados a território. Isso é muito importante. A organizações de bairro. Então, assim, estejam ligados nesse ponto. Isso é muito importante, não é irrelevante, não é coisa do passado. Essa discussão dentro da Câmara, ela é uma coisa da ordem do dia. E por fim, mas não menos importante, as eleições municipais, elas são muito importantes para as eleições de deputados, né? A gente fala que os prefeitos são os cabos eleitorais dos deputados. Os vereadores é o primeiro passo na vida política de muitas das pessoas que querem fazer carreira, né, na política. Então, as pessoas que concorrem, a gente tem muitos aí deputados hoje que já passaram pelo cargo da vereança. Então, a gente vê aí uma prévia do que a gente vai ver no futuro. Essas pessoas que estão tentando concorrer pro âmbito do municipal, elas certamente estão aí concorrendo para tentar levar essa carreira à frente. Então, escolha bem para que os nossos quadros tenham muita correspondência com o que a gente pensa e com as bandeiras que a gente defende, tá bom? Então, vote, pessoal. O ponto mais importante desse ano é a gente ver a galera se esfaqueando, os campos se esfaqueando aí durante as eleições, durante as prévias aí. Mas o fato que mais me deixa preocupada, se eu tivesse que elencar um ponto que me preocupa, é a pandemia tem afastado as pessoas das urnas, tem engrossado o caldo do descrédito da política, né? Então a gente tá vendo uma preocupação com a abstenção. Tem muitos eleitores que no início das pesquisas espontâneas, por exemplo, 3 em cada 4 eleitores em São Paulo não tinham um candidato a prefeito na boca pra indicar. Isso significa que a gente tem muito terreno pra ganhar. Então, se você tem uma opção diferente com relação ao cargo do executivo na sua cidade, gente, tem espaço pra todo mundo, tem muita abstenção pra gente se preocupar, tem muita gente que não tem voto na boca. Então, procure essas pessoas e vá pra cima. A gente sabe que cada vez mais vira-voto tá acontecendo nas vésperas da eleição. Então, tem tempo, vamos pra cima, vai no Zap, manda pra todo mundo que você conhece a sua opção de vereador, a sua opção pra prefeito no seu município. Tem espaço, não precisa ficar se esfaqueando no segundo turno. A gente vai ter que trabalhar pra construir unidade pras candidaturas, pra barrar o bolsonarismo aí no segundo turno. A gente vai ter que construir essa unidade, mas assim, tem muito espaço de abstenção de pessoas que não têm voto na boca pra construir. Então vamos que vamos, e é isso aí. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima.